Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Logic Circuit para o nosso blog circuitaria.blogspot.com. Eu sou o professor Henrique e nesse momento eu vou apresentar para vocês, nesse novo tutorial, algumas ferramentas interessantes do Logic Circuit, principalmente aquelas que a gente vai trabalhar agora com as expressões lógicas, tudo bem? Vamos converter as expressões lógicas para o nosso circuito lógico. Lembrando que o Logic Circuit, o nosso simulador, e ele opera principalmente com os diagramas esquemáticos, seja na forma de blocos, como nós já vimos em tutoriais anteriores, ou na forma convencional, das portas lógicas da maneira mais tradicional. Podemos também fazer, por exemplo, uma combinação entre blocos e circuitos lógicos tradicionais, de tal forma que a gente tem aí um diagrama chamado misto. Tudo bem? Então eu estou aqui com o nosso Logic Circuit aberto, tudo bem? Não fiz nada nele. Vamos trabalhar com esse tutorial como um novo projeto. E perceba que, por padrão, pessoal, geralmente essas abas do lado esquerdo aqui, onde estão as guias principais com os elementos, com as entradas e saídas e também nota de texto e projeto do circuito, geralmente elas estão abertas dessa forma aqui, tudo bem? Então, apenas para fins de padronização, provavelmente o zoom de vocês vai estar em 100%, Essa é a configuração, vamos dizer, inicial do Logic Circuit, na maioria dos casos. E eu sempre vou trabalhar com a configuração inicial básica, ou seja, eu acabei de abrir aqui o Logic Circuit e ele está em branco, Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, eu sempre vou trabalhar dessa forma, tudo bem? Vamos minimizar aqui as abas do projeto. Então eu tenho aqui as principais abas, Projeto de circuito, lembrando que aqui está o meu bloco, correto? E o nome do meu circuito, assim como aqui em cima também. Novamente, nós temos aqui nota de texto, caso vocês desejem escrever algo na área de trabalho. Temos aqui todos os elementos de entrada e saída, Botões, variáveis de entrada de sistema e de saída, clock, display de 7 segmentos, ponta de prova, etc. E temos aqui abaixo também os elementos, que são todas as nossas portas lógicas, e também, inclusive, memórias RAM e ROM, que nós vamos ver bem mais à frente, uma coisa mais avançada. Legal? Então, por padrão, nós vamos trabalhar sempre dessa forma aqui. Então, vamos dar um nome para o nosso projeto, tranquilo? Então, vamos aqui em Circuito, Projeto, ok? Por padrão, pessoal, ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui, e por padrão está projeto de circuito. Então eu vou chamar esse aqui de tutorial 03, dando sequência às nossas atividades aqui nesses tutoriais do Logic Circuit, tudo bem? Se você quiser escrever uma descrição dele, fique à vontade, você pode colocar aqui apenas para fins de você se lembrar do que se trata. Então vou colocar aqui que este é o terceiro tutorial do programa Logic Circuit, tudo bem? Apenas para fins didáticos. Está definido aqui tutorial 03, percebam que já mudou ali o nome do meu projeto. Agora nós vamos editar, pessoal, o nome do circuito, legal? Nesse projeto tutorial 03, neste momento, nós só temos um circuito, por enquanto. Então eu vou aqui no circuito e vou editar o circuito lógico, ok? Selecionando essa aba, você vai perceber que ele vai abrir essa caixa de diálogo, no qual você tem aqui nome e notação. Nós já vimos isso em tutoriais anteriores. O nome, pessoal, é o nome do circuito que você realmente quer utilizar. Então, no meu caso, esse circuito que eu vou montar agora é um circuito que vai trabalhar com a variável L do nosso projeto número 1, na forma de produto de somas, ok? Então, vou dar OK aqui. Perceba que eu coloquei aqui L e entre parênteses eu coloquei PS, que é produto de somas, tudo bem? Porque nós vamos trabalhar com a variável L, que é a variável do nosso LED, na forma de produto de somas, que é a expressão lógica que já foi tirada, inclusive, num vídeo tutorial lá no nosso canal Ensino Educação, tudo bem? Então, perceba que eu alterei o nome do arquivo, legal? Agora, essa parte interna aqui, o que significa, pessoal? O que está escrito aqui dentro, principal, nós precisamos editar. E para isso, lá dentro da aba Circuito Lógico, basta que nós alteremos aqui a notação. Então, vou chamar aqui de produto de soma, variável L.
Legal? Então coloquei ali PSL, é o nosso produto de soma da variável L. Tranquilo? Então aqui dentro nós vamos desenhar, né, essa saída L, que é a nossa saída do LED do nosso projeto 1. Tudo bem até aí, pessoal? Agora, olha só que coisa interessante, pessoal. Tem duas formas de vocês trabalharem com a expressão lógica no Logic Circuit, tudo bem? Então qual é a primeira ideia? É você adicionar uma nota de texto. Se você adicionar uma nota de texto aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a variável L, por exemplo, é A ou B ou M, né? AND é um produto de somas, tudo bem, pessoal? Então eu vou sair copiando aqui, apenas para fins didáticos, ok? E vou alterar os tamanhos, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 18, vou centralizar, né? Estou fazendo aqui uma organização. Vou dar OK. Quando eu faço isso, pessoal, perceba que a nota de texto ela fica bem centralizada, eu tenho que expandir ela, né? E vamos dizer, as minhas variáveis estão muito pequenas. Você pode aumentar o zoom da tua área de trabalho, é uma opção, tá? Ou, se você preferir, e de forma mais assertiva, né, do que fazer dessa forma, alterando o zoom, seria você deixar em zoom 100%, como eu coloquei agora, e editar aqui para que o tamanho da fonte vá, por exemplo, para 28, tá? Vou exagerar um pouco aqui para vocês verem. Percebe que ficou um tamanho talvez razoável, tá? Isso você vai ajustando, pessoal. Então você consegue ajustar isso até ficar um tamanho agradável para você. Legal? Então tá aqui minha variável L, né? Como nós vimos em tutoriais anteriores, eu tenho aqui A ou B ou M, né? Esse termo é uma soma, e nós temos vários termos sendo somados e nós temos o produto destas somas. Vocês devem estar se perguntando, tá, professor, mas tu colocou isso aí na área de trabalho, mas cadê os barrados, né? De fato, nós não temos agora como fazer os barrados dessa forma. A forma que dá para fazer, tá, pessoal? Eu não sou muito fã dessa forma, porém você consegue fazer. Vou dar um zoom aqui. Então, perceba o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui a variável L, que é um produto de somas, e preciso barrar algumas variáveis nesses termos, né? Então, para isso, eu teria que vir aqui individualmente e fazer o barramento em cada variável, né? Copiando e colando, por exemplo, esse underline que foi feito. Eu não recomendo isso porque dá muito trabalho, né, pessoal? No entanto, você consegue entender que aqui eu tenho uma expressão lógica e eu tenho os barrados. Qual é o cuidado de fazer isso, pessoal? Quando você faz isso, perceba que a nota de texto da variável L é diferente da nota de texto do barrado. Ou seja, se eu alterar e começar a afastar para um lado e para o outro, ó, olha o que acontece, tá vendo? Então isso é muito ruim. Então eu não recomendo esse tipo de abordagem para você trabalhar com expressão lógica. Até é possível, tá? Quando você tem poucos termos, fica fácil de fazer isso no Logic Circuit, mas eu não recomendo. Qual seria a forma melhor de se trabalhar com isso então, pessoal? Acompanha comigo. Eu instalei aqui o LibreOffice, tá? LibreOffice Writer, que é um software, uma suite de escritório, né, na qual você escreve texto. É bem semelhante ao Word, tá, pessoal? E ele te dá uma possibilidade muito mais interessante de fazer expressão lógica. Vou mostrar para vocês aqui, então, por exemplo, eu tenho aqui a minha variável L, ela é um produto de somas, correto? Então eu estou aqui abrindo e fechando parênteses, vou centralizar isso para vocês perceberem. L são produto de somas, portanto, os meus termos são somas, correto? Eu tenho somas aqui dentro dos meus parênteses. Isso nós vimos lá nas videoaulas de eletrônica digital, ok? Podem dar uma conferida lá no canal. Então eu tenho aqui a operação A ou M ou B, onde A, M e B são os sensores de nível da nossa caixa d'água, do nosso projeto 1. Tudo bem? Então escrevi aqui a minha expressão lógica nesse momento. Observem aqui, variável L, que é a variável de saída, tudo bem? É operação produto de somas, onde somas são os termos que estão dentro dos parênteses, ok? Aí novamente você me pergunta, pô professor, mas cadê o barrado? E agora que vem a grande sacada, pessoal. Para fazer o barrado é bem simples, ó. Você seleciona a variável que você quer barrar, por exemplo, botão direito do mouse, caractere, caractere. Ele vai abrir uma caixa de diálogo e aí basta você escolher aqui, ó, efeitos da fonte, legal? E aqui embaixo está escrito decoração do texto, sobrelinha. Então você tem a sublinha, ou seja, sublinhar significa
né, colocar uma linha inferior ao caractere. Você tem o taxado, que é colocar uma linha literalmente em cima do caractere. E você tem a sobrelinha, que é colocar uma linha acima do caractere. Percebeu aqui? Então eu vou dar OK. Observe que agora eu acabei de barrar a variável A. Tudo bem? Se eu quiser barrar, por exemplo, esta variável m, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou selecionar a variável m, botão direito do mouse, né, e caractere. E vou também aqui no efeitos da fonte, né, e sobrelinha simples, tá bom, pessoal? E dá um OK. Então, acabei de barrar a variável m. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, fazendo isso para as variáveis que eu preciso, para todas as variáveis que eu necessito, vai acontecer essa situação aqui que eu vou apresentar agora mais rápido para vocês, né, para não demorar tanto. Então perceba, pessoal, que agora, né, depois de eu atualizar aí todas as variáveis com os seus respectivos barrados, perceba que é isso que vai acontecer agora. Notem que aqui eu já fiz para adiantar um pouco o nosso trabalho e eu barrei as variáveis da expressão lógica completa por produto de somas, tudo bem? Lembrando que vou colocar aqui para vocês a descrição daquele vídeo no qual nós obtemos essa expressão lógica, tudo bem? Não é foco desse tutorial falar sobre isso, ok? Mas sim implementar o circuito que executa essa expressão, beleza? Então, aqui nós temos, por exemplo, nesse caso, a nossa expressão por produto de somas. Feito isso, pessoal, o que eu recomendo vocês fazerem, vocês salvem essa informação, né? Tirem um print da tela, por exemplo, salve como uma figura. Se vocês salvarem isso como uma figura, por exemplo, né, dá um print screen aí. Uma vez que vocês terminam de salvar isso como figura, vocês vão ter algo nesse sentido aqui, que eu vou colocar agora na tela, tá? Apenas para ficar como uma figura, tá? Essa foi a intenção. E aí, por exemplo, você pode usar qualquer editor de figura, tudo bem? Então eu estou utilizando aqui o Paintbrush no Windows, que é mais fácil. Então, salvei aqui nosso arquivo, né, uma figura. Perceba que aqui a variável L, né, é um produto de somas, ok? E eu salvei como uma figura, tá, pessoal? Fiz um print aqui da tela e recortei apenas para fins de figura. Por que isso aqui é importante, pessoal? Eu vou fechar agora esse arquivo, minimizar esse, para a gente voltar para o nosso Logic Circuit, que é o que importa, legal? Uma vez que nós estamos agora no Logic Circuit, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nota de texto, sim, na área de trabalho, legal? Feito a adição da nota de texto, vocês têm aqui uma opção, ó, de colocar uma imagem, ok? Inclusive um link, se você quiser, mas a gente vai trabalhar com a ideia da imagem. Se eu clicar aqui na imagem, basta que eu selecione agora o meu arquivo figura e dê um OK. Então perceba que isso aqui é uma figura que ele está trazendo para uma nota de texto, legal? E eu vou dar OK aqui. Uma vez feito isso, pessoal, basta que você aumente, né, a tua área de trabalho, que vai estar aqui a tua expressão lógica. Tudo bem? Então, aparenta dar muito trabalho, mas aí eu fiz até de forma mais demorada para vocês entenderem os passos. Então eu fui lá então eu fui até o LibreOffice Writer, tudo bem? Tá aqui, ó, LibreOffice Writer, e fiz aqui a edição da minha expressão lógica. Legal? Tá aqui a minha expressão lógica. Feito isso, pessoal, tirei um print dessa tela, ok? De forma bem tranquila, bem rápida, e gerei uma figura. Feito isso, eu vim aqui no Logic Circuit, abri uma nota de texto e fiz o link da imagem aonde eu salvei. Claro, eu sei onde eu salvei a imagem, só faço selecionar ela e adicionar aqui a nossa nota de texto, que está aqui. Legal? Então está aqui a expressão lógica. Perceba que eu posso arrastar ela para qualquer lugar, né? Que ela sempre vai estar aí. E como ela é uma imagem, pessoal, ela não faz nenhuma diferença para aquilo que vai ser simulado. Então isso aqui é como se fosse, de fato, né? E ele é interpretado apenas como um literal que não serve para muita coisa. Então o Logic Circuit não se preocupa em analisar isso. Eu posso montar aqui um circuito complexo que vai funcionar da mesma forma. Tudo bem? Então isso é muito interessante. Agora, pessoal, feito isso, o que eu recomendo para que vocês façam é, coloquei a minha expressão lógica aqui na área de trabalho, já atualizamos o nome do projeto e o nome do circuito. Vamos agora, de antemão, salvar esse arquivo, né? A primeira vez que nós vamos salvar o arquivo.
Então, pessoal, agora que nós colocamos a expressão lógica na área de trabalho, né, eu fiz uma outra expressão lógica e salvei como fotografia, né, como uma imagem, apenas para fins didáticos, tá? Não é obrigatório fazer isso, mas como eu quero apresentar o tutorial e seguir a sequência da explicação da conversão da expressão para o circuito lógico, preferi fazer dessa forma. Então observem aqui. Então eu vou adicionar aqui uma nova nota de texto, tranquilo? E da mesma forma, ó, nota de texto está em branco, então eu vou adicionar agora a figura que eu construí, né, agora há pouco. Né? Vocês vão perceber que ela foi carregada aqui, está aqui ela, apenas para fins didáticos, tá, pessoal? Né? Você não é obrigado a fazer isso. Eu estou aqui apenas para poder explicar melhor na hora de eu montar o circuito. Legal? Então, vou dar um OK. Claro que ele vai ficar pequeno, basta que você abra mais a caixa de texto no tamanho que você achar interessante, tá? Então, perceba que aqui está a minha expressão lógica completa, né? Como nós já tínhamos visto. E aqui está a minha expressão lógica, né? Também completa, porém com essa representação ilustrativa para vocês perceberem o que foi feito na fatoração da expressão. Beleza? Então eu vou baixar um pouco aqui a barra de rolagem, deixando apenas essa exibida. E aqui embaixo eu vou montar o meu circuito lógico. Tudo bem, pessoal? Então acompanha comigo aqui o seguinte. Então nós temos agora o seguinte. Eu tenho aqui a expressão lógica simplificada, que nesse caso a variável L é a operação AND entre V, X, Y e Z. Legal? Isso é uma operação lógica bem tranquila de ser implementado. É uma operação AND entre 4 variáveis. Quem são essas 4 variáveis? V, X, Y e Z. Legal? Então, uma operação lógica de forma simples e direta. Então, o que eu preciso, pessoal? Vou adicionar primeiro a minha variável de saída, lembrando que eu estou analisando da saída para as entradas. Essa saída aqui é a minha variável L, tudo bem? Que é o meu LED, lá do nosso projeto 1. Okay? Então, vou usar as saídas de sistema. Legal? Então, essa expressão lógica é uma expressão lógica simples, é uma operação lógica AND entre 4 entradas, V, X, Y e Z. Então eu vou na minha guia Elementos, selecionar a porta AND, né, pessoal? Agora eu vou aqui e seleciono a quantidade de entradas, que nesse caso são 4. Clica, arrasta e coloca na tela, está aqui a minha porta lógica AND. Então é um produto de somas. Produto, pessoal, é a última porta que você vai utilizar. Ok? Porque todos os termos estão sendo multiplicados, ou seja, realizado o produto. E no caso da expressão lógica, um produto significa uma porta AND. Nunca se esqueça disso, legal? Então tá aqui minha porta AND com 4 entradas. Por que 4 entradas? Porque eu tenho 4 variáveis aqui, ó. Notem que eu tenho 4 variáveis realizando a operação AND. Tudo bem? Então, a saída dessa porta vai ser exatamente a minha variável L. Como é que eu sei disso? Porque na expressão lógica, a variável que está antes da igualdade é a única variável de saída. Beleza? Então, está aqui minha variável L. E agora a gente vai voltando, né? Vamos voltar para essas 4 portas que a gente vai utilizar agora. São 4 portas de entrada, V, X, Y e Z. Tudo bem? Então vamos adicionar as variáveis de entrada primeiro. Vou usar as variáveis de sistema também, ok? São 3 variáveis, certo? As variáveis de entrada, pessoal, são as variáveis que aparecem aqui na nossa expressão completa, tá? Lembra que V, X, Y, Z são variáveis intermediárias que eu acabei de inventar para facilitar, né, deixar mais didático a aula para a compreensão de vocês. Mas as variáveis de entrada estão aqui, ó, A, M e B, legal? Então aqui eu tenho a variável A, aqui eu vou adicionar a variável M e a notação também. Nota que toda vez que você edita a notação aqui no seu bloco, no canto superior esquerdo, ele fica representado. E a minha variável B, né, que é, vamos dizer assim, a última variável ali, também vai estar aqui. Então eu tenho aqui A, M e B, 3 variáveis de entrada. Legal? E quem é a minha variável V, pessoal? Então, vamos analisar para V. A variável V é uma entrada dessa porta, porém é a saída de outra. Que porta implementa a variável V? Acompanha comigo, eu tenho uma operação ou entre A, M e B. Legal? Então eu vou aqui na minha guia Elementos, vou selecionar a porta OR com 3 entradas. Por que com 3 entradas, pessoal? Como é que eu sei que tem 3 entradas? Porque basta você olhar aqui, ó, A, M e B. São 3 variáveis de entrada.
A primeira variável, pessoal, eu sempre recomendo que quando você for montar, monte de cima para baixo, olhando da esquerda para a direita. Uma recomendação minha, sempre funcionou muito bem isso. Ou seja, o primeiro terminal é a variável A, o segundo a variável M, o terceiro a variável B. Quem é que me deu essa ordem? A sequência que está aqui, ó. Então primeiro eu coloco a variável A, depois a M, depois a B. Isso não é obrigatório, tá, pessoal? Mas eu faço por questões didáticas e funciona muito bem com os alunos. Beleza? Então toda primeira porta, o primeiro pino superior da porta será a variável que está mais à esquerda. O pino do meio será a variável que está no meio. E o pino abaixo será a variável da direita. Beleza? Só para fins de organização do pensamento. Nesse sentido, a minha variável V, que vai sair dessa porta, ela é a entrada da minha porta END, né? Então aqui é a variável que eu chamei de V. Se vocês quiserem, pessoal, eu acho muito pertinente fazer isso, tá? Vamos adicionar aqui uma nota de texto na área de trabalho e eu vou colocar aqui, né, por exemplo, tamanho 28, a variável V. Legal? Não é obrigatório, tá, pessoal? É só para fins didáticos mesmo. Então tá aqui minha variável V, perceba que ela fica muito grande, né, por causa da nota de texto. Então vou diminuí-la para ela caber aqui nesse quadradinho. Então aqui é a minha variável intermediária que eu chamei de V. Legal? E agora vamos ali para as entradas, né? Quem são as entradas, pessoal? Primeiro pino é a variável A, vai entrar direto. Vou ligar ela lá no pino da variável A. Segundo pino, pino intermediário, é o terminal ou a variável que está no centro da expressão, que é o M. Então eu vou puxar aqui a variável M, vou interligar no pino intermediário. Legal? E na parte inferior eu tenho a minha variável B, que eu também vou subir com ela e ligar no pino inferior. Então a minha variável V, que é saída desta porta OR, tem três variáveis de entradas, A, M e B. Estão aqui representadas, A, M e B. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? E agora, quem é a minha variável X, pessoal? A minha variável X também é uma operação OR com três entradas. Então, eu vou adicionar uma nova porta OR com três entradas, né, e vou posicioná-la aqui. E a saída dela é a minha variável X, tudo bem? Então, vou só organizar, tá, para ficar mais bonitinho. Vou copiar e colar essa nota de texto e editá-la para dizer que essa aqui é a minha variável X, beleza? Claro, pessoal, vocês não precisam ter todo esse trabalho. Eu estou fazendo isso aqui por questões didáticas, para facilitar a sua interpretação. Legal? Então aqui em cima nós temos a variável V, aqui embaixo nós temos a variável X, que é a saída da porta OR. Legal? Aqui são as entradas dessa porta cuja saída é X. Então basta você olhar para cá, ó. A, M e B barrado, correto? Ou seja, a variável A entra direto, a variável M entra direto, porém a variável B passa por um inversor. Legal? Então, vamos fazer as conexões devidas. Onde está a variável A? Ela está aqui em cima. Eu não preciso colocar uma nova variável A, pessoal. Eu posso puxar do mesmo terminal da variável A original. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou puxar essa variável A aqui de cima. Ok? Nota que não está conectado, ó. Nota que não está conectado. Então basta que eu selecione o cabo, segure a tecla Alt e clique com o botão esquerdo do mouse, ele vai gerar um nó. Está aqui o nó, tudo bem? Então essa variável A que vem daqui, ela entra na porta superior e também na porta inferior. Legal? Variável M, pessoal. Onde é que está a variável M? Está aqui, ó. Esse terminal aqui é da variável M, certo? Vou organizar melhor aqui. Então, como a minha variável M está aqui, eu posso puxar ela diretamente deste terminal. Nota, não está conectado. Eu seleciono o cabo que eu desejo seccionar, tecla Alt, botão esquerdo do mouse, fiz aqui a secção. Legal? Veja? Dividi, né, esse terminal em dois. Segmentei. Beleza? E a variável B, pessoal? A variável B está aqui. Porém, se você olhar aqui a expressão, é a variável B barrada. Ou seja, eu não posso utilizar este terminal. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma porta NOT aqui embaixo, por exemplo, tá, gente? Tá aqui a minha porta NOT. E vou interligá-la à variável B. Então vou colocar aqui, tecla Alt, botão esquerdo do mouse, pronto. Ou seja, pessoal, agora este terminal aqui, ó, que eu acabei de desenhar, é a minha variável B barrada. Tudo bem?
e eu vou levá-la, né, por exemplo aqui, até aquela porta específica ali. Então vou subir com ela e vou interligar ela diretamente na porta, na entrada inferior da porta. Legal? Em cima eu tenho a variável v e embaixo eu tenho a variável x. E agora, pessoal, variável y. Quem é a variável y? Basta eu adicionar também uma porta OR de 3 entradas. Estão aqui, ok? Eu vou colocar aqui, copiar e colar essa nota de texto com a variável y. Tudo bem? Então temos aqui a variável y. Ela vai sair dessa porta, vai subir e vai interligar na entrada da end. Ok? Quem são as entradas da variável y? Quem são? A entra direto, M barrado e B barrado. Tudo bem? A variável A, ela entra diretamente. Lembrem-se, a variável A está aqui e está descendo aqui nessa vertical. Então basta que eu clique nesse terminal e desça com ela. Ele vai fazer um nó ali. Pronto, variável A está devidamente conectada. Variável M barrada, tá, pessoal? Lembrando que aqui a variável M, ela não está barrada, então eu não posso pegar esse segmento aqui. Tudo bem? O que eu vou fazer? Adicionar uma porta NOT. Tudo bem? E vou fazer a interligação com a variável M. Lembrando, ó, não há conexão, basta selecionar o cabo horizontal, tecla Alt, botão esquerdo. Então aqui está a minha variável M barrada. Legal? Vou levá-la até lá, praticamente. Vou descer aqui e vou interligar no terminal central de entrada. Então eu tenho a variável A interligada em cima, variável M barrada interligada no meio. E o último pino de entrada é a variável B barrada. Perceba, pessoal, que eu já tenho a variável B barrada aqui, ó, saindo desse inversor. Ou seja, basta agora que eu traga o meu pino até aqui e faça aqui a interligação devida, segurando a tecla Alt, botão esquerdo do mouse. Beleza? E a variável Z, pessoal, quem é a variável Z? Uma porta OU de 3 entradas. E aqui eu vou copiar e colar, né, essa nota de texto para ficar mais fácil. Esta é a minha variável Z. Beleza? Ela vai sair daqui e vai interligar aqui na última porta de entrada END. Tudo bem, pessoal? Lembrando que isso aqui são variáveis intermediárias apenas para facilitar a análise, legal? Quem é a variável Z, pessoal? Todas as variáveis entram nela barradas, ok? Então eu preciso da variável A barrada. Perceba que eu não tenho a variável A barrada até agora. Não foi necessário. Logo, eu preciso inserir uma porta NOT, eu vou colocar bem aqui, por exemplo. Vou interligar ela no barramento, né? Vou seccionar esse barramento. Basta segurar a tecla Alt, botão esquerdo do mouse, e a saída dela eu vou interligar lá na minha porta inferior. Então eu vou vir com ela aqui e vou descer, né, com esse terminal até a primeira entrada da porta da variável Z. Legal? Nota que a variável A barrada, ela desce aqui e interliga lá. Beleza? Cadê a variável M barrado, pessoal? Basta você seguir o caminho da variável M até o inversor. E a saída desse terminal é a minha variável M barrada. Ou seja, basta que eu pegue daqui, ó, tá vendo essa vertical aqui? Basta que eu conecte aqui e desça para fazer a conexão da minha variável M. Perceba que automaticamente ele cria um nó, né? Conexão de 3 ou mais fios formam um nó. E a última porta, pessoal, não menos importante, é a variável B barrada. De onde ela vem? Ela já está aqui disponível. Basta que eu pegue essas duas conexões aqui, desça e faça a conexão aqui embaixo. Tudo legal? Então, está aí o nosso circuito lógico de maneira simplificada. Claro, essas variáveis, pessoal, são variáveis intermediárias. A partir de agora, se você quiser limpar o seu circuito, vamos dizer assim, já é possível fazer isso. Então eu vou deletar a variável Z, vou deletar a variável Y, vou deletar a variável X, variável V. Ok? Deletei todo mundo. Professor, preciso estar com essa expressão enorme aqui? Não, fiz isso aqui só para fins didáticos. Eu vou deletar e vou trazer aqui de cima a minha expressão completa, sem toda aquela ilustração, né? Aquilo ali eu fiz apenas para apresentar para vocês. Tudo bem, pessoal? Então aqui está o meu circuito lógico que implementa
esta expressão lógica. Legal? Como a gente pode conferir se está certo ou não? Primeira coisa que você vai fazer é buscar símbolos flutuantes, que nesse caso não tem. E também buscar cabos desconectados, que também nesse caso não tem. Tudo bem? Está funcionando agora. Agora vamos verificar se a tabela está correta? Basta você vir aqui em circuito, tabela verdade, que ele vai emitir a tabela verdade, que tem que ser a mesma que nós utilizamos no nosso projeto número 1. E perceba que ela é, tá, pessoal? É exatamente a mesma tabela. Depois vocês confiram lá na videoaula específica. Tranquilo? Então, muito interessante essa ferramenta e muito importante aí para o nosso trabalho. Tranquilo, pessoal? Então, não é obrigatório ter aqui a expressão lógica. Eu fiz isso apenas para fins didáticos e mostrar mais uma ferramenta que o Logic Circuit implementa. Na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês a montagem do circuito lógico, né? Tutorial ainda. Apresentando agora a variável L por soma de produtos, né? Então, se você gostou da videoaula, gostou do tutorial, por favor, deixa seu like aí, ajuda bastante o canal. Agradeço a você ter acompanhado até aqui. As variáveis de saída E e S, pessoal, elas foram resolvidas e estão lá no nosso blog circuitaria.blogspot.com, na qual vocês vão poder conferir, né, toda a resolução, né, e a obtenção dessas duas outras expressões. Tá? Não trouxe elas aqui para montagem, no entanto, elas já foram obtidas e já estão disponíveis. Caso você tenha feito, você pode conferir diretamente lá no nosso blog. Legal? Se essa videoaula agregou algo a você, melhorou o seu conhecimento, por favor, deixa seu like, avalie e se inscrever no canal. Agradeço aí todos os comentários e o pessoal que tem participado nosso novo desenvolvimento, da nossa melhoria das videoaulas. Agradeço a você por estar até aqui. Muito obrigado por ter assistido esse tutorial e até o próximo.